Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 8. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este, quando ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra, Senhor. Neste momento nós pedimos que o teu Espírito Santo tenha total liberdade, Senhor, de falar conosco, de agir e de se mover em nosso meio. Senhor, usa a minha vida, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Coloca, Senhor, as tuas palavras na minha boca, Senhor, e que eu de nenhuma maneira interfira ou diminua aquilo que o teu Espírito Santo quer falar à tua igreja nesta noite. Que os nossos ouvidos estejam abertos e que o nosso coração esteja como uma terra fértil, pronta para receber a tua palavra, para que ela possa, Senhor, crescer e frutificar abundantemente nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E esta palavra nos mostra um milagre maravilhoso da parte do Senhor. E eu creio que todos nós queremos viver milagres. Todos nós queremos viver algo sobrenatural de Deus. E eu ouvi, essa semana, estava assistindo um vídeo de um grande servo de Deus, Dr. T.L. Osborne. E ele fala assim: se o evangelho que a gente vive não tem milagres, ele não tem nenhuma diferença de uma religião qualquer do mundo. Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus em ação. E o apóstolo Paulo fala isso. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, o apóstolo Paulo fala que eu preguei entre vocês, não consistiu em sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Então o evangelho ele tem que ser manifestado com poder, poder que nos tira do pecado, poder que nos tira das garras de Satanás, poder que nos faz nascer de novo, e poder para nós vivermos todos os dias da nossa vida. E aqui o Senhor falou comigo 3 lições importantes nesta passagem. Diz aqui que estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este homem nunca tinha experimentado o que era andar. Desde o seu nascimento ele era coxo, ele era paralítico, ele era aleijado. Mas a palavra de Deus diz que ele ouviu falar Paulo. Aleluia! E a primeira lição que o Senhor colocou no meu coração, ele ouviu a pregação de Paulo. Você tem ouvido a palavra de Deus? É necessário a gente ouvir a palavra de Deus. É necessário nós darmos ouvidos à palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé não é um pensamento positivo, a fé não é um sentimento de que as coisas vão dar certo, não. A fé é uma certeza, uma convicção sobre a palavra de Deus. Este homem ouviu Paulo pregar, e Paulo estava pregando o evangelho de milagres. Paulo estava pregando o evangelho de poder. Ele ouviu sobre o poder de Deus. Ele ouviu que o evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Ele ouviu, e a palavra de Deus diz que ele fixou os olhos em Paulo e Paulo fixou os olhos nele. Então é necessário nós estarmos atentos a tudo aquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. Muitas vezes nós estamos na igreja, muitas vezes nós estamos no culto e o Senhor está falando, mas muitas vezes nós não estamos atentos ao que o Senhor está falando.
Muitas vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos dando crédito àquilo que está sendo falado. Em Hebreus 4:2 diz que, vamos abrir lá, Hebreus 4:2, para você entender qual é a importância de você ouvir a palavra de Deus com fé. A palavra de Deus gera fé, e você tem que ouvir a palavra de Deus com fé. Hebreus 4:2 está falando daquele povo que saiu do Egito e que pereceu no deserto. E aqui o escritor da carta aos Hebreus diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, se você ouvir a palavra de Deus, mas se você não der crédito à palavra de Deus, ela não vai fazer efeito nenhum na sua vida. E muitas vezes nós temos experimentado o que é uma palavra de Deus sem efeito na nossa vida. Quando nós precisamos de um milagre, nós não alcançamos o milagre. Quando nós precisamos de algo sobrenatural de Deus, nós não alcançamos este algo sobrenatural de Deus. E muitas vezes nós nos conformamos com isso. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Amém? Porque aquilo que Deus fala, Ele não volta atrás. Deus tem compromisso com a palavra que sai dos seus lábios. Deus, Ele diz para Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E muito tempo eu não entendi o que significava esta passagem de Jeremias, que Deus disse para Jeremias: o que vês? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E eu fiquei pensando: mas o que tem a ver a vara de amendoeira com a fidelidade de Deus? E aí, certo dia, um pastor pregou e eu entendi. A vara da amendoeira era a vara de Arão. Quando contestaram o sacerdócio de Arão lá no passado, e Deus mandou: olha, pega uma vara por cada tribo, 12 varas, uma simbolizando cada tribo. Pela tribo dos levitas, a vara de Arão. Vão colocar diante do Senhor no tabernáculo. E no outro dia, a vara que florescer é quem Deus escolheu. E a palavra de Deus diz que a vara de Arão, no outro dia, ela tinha florescido. E ela tinha dado frutos, ela tinha dado amendoim. Era uma vara de amendoeira, aleluia. E Jeremias era da linhagem sacerdotal. Muitos anos depois, irmãos, eu não sei se 400, 500, 600 anos depois, quando Deus está falando por Jeremias, Deus está falando: eu sou o mesmo. E eu não me esqueci, aleluia, da minha palavra. Eu não me esqueci das minhas promessas. Você viu bem, porque eu sou o mesmo, aleluia. Aquele mesmo que escolheu Arão, eu sou o mesmo que te escolho, aleluia. Aquele mesmo que estabeleceu uma aliança com Arão, eu sou o mesmo que estabeleço aliança contigo. Eu não me esqueço da minha palavra, eu não me esqueço das minhas promessas. Então, irmãos, nós temos que dar crédito à palavra de Deus, porque Deus vela sobre a sua palavra. Pode passar um ano, pode passar 2 anos, pode passar 10, 20, 30. Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então é necessário ouvirmos a palavra com fé. E aqui diz mais, aqui Paulo fixando nele os olhos e vendo que ele tinha fé para ser curado. Este homem, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele creu instantaneamente. Ele creu na cura, ele creu no seu milagre, aleluia. E aí o Senhor me levou a Mateus 8:8, quando o centurião fala para o Senhor Jesus Cristo: basta uma palavra tua, e o meu criado há de sarar. Ele disse: Senhor, não precisa ir na minha casa. Aliás, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Se eu digo ao meu soldado vai, ele vai. Se eu digo ao outro vem, ele vem. Se eu digo ao meu criado fazer isso, ele o faz. Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra. Basta uma palavra tua e o meu criado há de sarar. Irmãos, muitas vezes nós queremos tantas coisas, nós queremos ver, nós queremos sentir um arrepio. Irmão, não precisa nada disso. Nós não precisamos ver. O que Jesus disse para Tomé? Tomé, olha aqui, a minha mão. Você falou que se você não visse, você não creria. Está aqui a minha mão. Apalpa, coloca o dedo nas feridas. Está aqui o meu lado, vem aqui, coloca o dedo na ferida. Porque viste e creste, mais bem-aventurados são aqueles
que não viram e creram. Irmão, você não precisa ver nada, o que você precisa é da palavra de Deus. Você não precisa sentir nada. Tem pessoa que fica esperando sentir um calor, sentir um arrepio. Você não precisa sentir nada, você precisa apenas crer. A palavra de Deus aqui não diz que esse homem sentiu nada. Ele não sentiu um arrepio, ele não sentiu um calor, ele não sentiu nada. A palavra de Deus diz que Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Ele creu, simplesmente ele creu no Senhor. É isso que nós precisamos. A palavra de Deus tem que ser suficiente para nós. Deus falou, está falado. Deus liberou uma palavra, amém, glória a Deus. Assunto encerrado. Em Marcos 9, 23, Jesus vai dizer para o pai do jovem lunático. O jovem lunático é aquele que o pai leva para os discípulos tentam expulsar o demônio, não conseguem. Jesus vem, está aquele tumulto, está aquele burburinho. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus vai nos dizer que Paulo olhou para quem? Para o aleijado. E Paulo viu o que no aleijado? Fé para ser curado. Eu pergunto para você, irmão, você está precisando de um milagre, você está precisando de algo sobrenatural da parte de Deus, você está precisando de algo que é impossível aos homens, mas não é impossível para Deus, porque nós sabemos que para Deus não há impossíveis. Aonde tem que estar a fé, irmão? A fé tem que estar no teu coração. A fé tem que estar na tua vida. Você tem que ser capaz de crer que Deus vai fazer aquilo, que Deus pode fazer aquilo, que Deus vai fazer aquilo. Aleluia. Paulo olha para aquele homem, a fé não está no coração de Paulo. Tenho certeza que Paulo tinha fé sim, mas o que a Bíblia enfatiza é que Paulo vê que no coração daquele homem havia fé para a cura. E vai de encontro àquilo que Jesus disse para o pai do jovem lunático. O problema não é se Jesus pode fazer um milagre, porque ele disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O problema não é se Deus pode fazer milagres, o problema é se eu creio que Ele vai fazer milagre na minha vida. Porque muitas vezes eu sei que Ele faz milagres, porque eu vejo Ele fazer milagres na vida dos outros, mas eu não creio que Ele faça na minha vida. E aí eu vou ser sempre um espectador das coisas. As coisas nunca vão acontecer na minha vida, porque falta fé na minha vida. A fé tem que estar dentro do meu coração. A fé tem que estar dentro da minha alma, aleluia. Quando eu creio, aleluia, quando eu creio, o poder de Deus se manifesta. Não é eu crer aleatório, mas é eu crer na palavra de Deus. Quando eu pego aquela palavra, eu digo: essa palavra é minha, aleluia. Esta palavra, ela vai se tornar realidade dentro do meu ser, aleluia. Eu estou olhando para mim, eu estou vendo uma necessidade, mas agora eu ouvi uma palavra que responde, que supre a minha necessidade, e eu vou me agarrar nela. É isso que faz a mão de Deus se mover, aleluia. Paulo então diz para ele: levanta-te direito sobre os teus pés. E a palavra de Deus diz que ele saltou e andou. Por quê, irmãos? Pela fé. Não diz que Paulo estendeu a mão, não diz que Paulo ajudou, diz que Paulo disse uma palavra para ele de fé: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele não precisou que ninguém estendesse a mão para ele. Ele não precisou de nada, ele simplesmente creu na palavra, saltou, aleluia, e andou, aleluia. A fé não hesita. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, a prova daquilo que nós esperamos. A fé não hesita. Quando ele ouviu a palavra de Paulo, ele não teve dúvida nenhuma. Você quer saber se você está com fé? Quando você recebe uma palavra de Deus, você tem dúvidas? Você hesita? Quando Deus libera uma palavra para você acerca de uma necessidade, qual é a tua atitude? Será? Não tem fé. Pode ser? Não tem fé. A fé não tem dúvida nenhuma. Quando eu dou um salto, aleluia. Quando eu dou um salto e eu começo a andar pela fé, aleluia, o milagre acontece. O milagre não acontece
enquanto eu não manifesto a minha fé. A fé sem obras, ela é morta, diz o apóstolo Tiago. Aí eu creio tanto que Deus vai me levantar, então levanta em nome de Jesus. Não, mas sabe o que é? Quanto tempo que eu estou aqui, olha, eu estou com a dor aqui, você não sabe, não está com fé. Não está com fé. Não está com fé. Porque a fé não tem dúvida, ela não questiona nada. Irmãos, eu já contei o testemunho que o Senhor me curou do problema que eu tinha na coluna. E quando aquele servo de Deus diz, agora faz o que você não podia fazer. Eu não podia fazer nenhum movimento brusco. Quem já teve problema de hérnia na coluna sabe o que eu estou dizendo. Você não pode fazer um movimento brusco, porque só de você pensar em fazer um movimento brusco dói. Só de pensar, eu vou mexer, dói. Mas eu, ouvindo ali, aquele servo de Deus falou, se você duvidar, não faça que vai doer. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais sentir essa dor. Hoje eu quero ser livre dela. E eu abaixei com tudo. Daquele dia em diante eu fiquei livre. Mas na minha mente, Satanás soprou, vai doer. Não faça, vai doer. O diabo soprou na minha mente, irmãos. Com certeza eu posso dizer para você, na hora ele falou, não faça, vai doer. Mas eu decidi dar ouvidos à palavra de Deus. E eu agi pela fé. Irmãos, só Deus sabe a dor que eu iria sentir se eu não cresce. Mas eu criei. E Deus operou na hora, foi instantâneo. Foi como este jovem. Instantaneamente ele se coloca de pé. E ele salta e ele começa a andar. É assim, irmãos. Quando Pedro recebe a palavra do Senhor Jesus, ele não hesita, ele pula do barco. Por cima das ondas. Ele não ficou, eu creio que Pedro não ficou assim, ó. Será? Deixa eu colocar meu dedinho aqui para me ver. Será que a água vai me sustentar? Se ele tivesse feito isso, irmão, ele não tinha dado nenhum passo fora daquele barco. Eu creio que quando Jesus falou, vem, ele já desceu do barco e foi andando. Não digo que ele pulou, mas ele não teve dúvidas. É assim, irmãos, a fé ela não tem dúvida nenhuma. Porque a dúvida nos impede de receber o sobrenatural de Deus. Vamos para Tiago, capítulo 1. Eu só citei Tiago, mas eu quero ler com você, para você gravar na sua mente. Tiago 1. Versículos 6 e 7 eu quero ler. E ele está falando sobre aquele que pede sabedoria ao Senhor. Mas isso serve para qualquer coisa que você for pedir para o Senhor. Ele vai dar essa instrução. Tudo que você tiver que pedir ao Senhor, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Olha o que ele diz no 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se a gente duvida, a gente não recebe nada de Deus. Nada. E por que a gente não recebe nada de Deus? Volta para Hebreus capítulo 11. E vamos ler o versículo 6. Porque Deus é mau? Não. Porque a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A incredulidade, por mais que a gente não associe a ela nos faz duvidar da existência de Deus. A incredulidade nos faz duvidar da existência de Deus. E nos faz duvidar que Ele é abençoador daqueles que buscam. Eu tenho certeza absoluta de que aquele homem, pela fé, ele segurou na mão de Jesus e ele deu um pulo. Ele não viu nada, irmão, mas pela fé, ele segurou na mão de Jesus. E aquela mão que Paulo não estendeu para dar um impulso para ele,
o Senhor deu pela fé. E colocou ele de pé. Irmão, como é que você explica uma pessoa que nasceu aleijado, que nunca andou, dá um salto? Como é que você explica? Da onde veio o impulso para ele saltar, irmão? Me explica. Da onde veio a força? Porque se ele nunca andou, estava tudo atrofiado. Sim ou não? Tudo atrofiado. Ele não tinha músculo para sustentar o corpo dele naquela perna. Ele não tinha músculo para pular. Ele não tinha músculo para andar. Você vê pessoa que sofre acidente, que fica um tempo no leito, depois quando ela volta a andar, não anda com a dificuldade. Por quê? Porque a musculatura enfraqueceu, atrofiou. Mas aquele homem, pela fé, recebeu um impulso do Senhor, aleluia. O Senhor segurou na mão dele, deu um puxão tão forte, que ele saltou e se colocou de pé, irmãos, aleluia. Você tem que ter esta fé, aleluia. Pedro não viu nada de diferente no mar da Galileia naquele dia, mas no momento em que ele colocou o seu pé fora daquele barco, a mão de Deus estava ali, aleluia. A mão de Deus estava ali, impedindo que aquelas águas, aleluia, fizessem com que ele afundasse. Ele só afundou quando ele teve medo, quando ele duvidou. Por isso a Bíblia diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Não deixa a dúvida te impedir de viver o sobrenatural de Deus. Não deixa a incredulidade te privar de uma vida de milagres. Não deixa a incredulidade te privar de uma vida, meu irmão amado, em que você vai experimentar toda a sorte de bênçãos na tua vida. Muitas vezes nós não vivemos aquilo que Deus declara na sua palavra, porque nós não cremos que aquela palavra é para nós. Mas a palavra de Deus declara que em Cristo Jesus, todas quantas promessas de Deus, em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém. Toda a palavra de Deus que você olhar na Bíblia, será que isso é para mim ou não? Em Cristo Jesus, sim, amém, assim seja. Basta você colocar a sua fé em ação. Basta você crer no poder de Deus para que você possa viver milagres. Eu tenho orado, irmãos, para que Deus manifeste o seu poder. Ore. Eu tenho orado, Senhor, manifesta o teu poder na igreja, Senhor, e nós possamos viver milagres na igreja, Senhor, e nós possamos viver sinais e maravilhas na igreja, Senhor. Ore, deseje ver milagres, deseje viver milagres, deseje viver no sobrenatural de Deus, porque nós vamos alcançar de Deus tudo aquilo que nós cremos. Se eu não creio em cura, pode procurar. Se você não crê na cura divina, pode procurar um médico. Você não vai receber cura de vida. Se você não crê que Deus é Deus de bênção na tua vida financeira, irmão, então trabalha mesmo, se desgasta mesmo, porque você não vai ter a provisão de Deus sobre a tua vida. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer nada, não. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar, do suor do nosso rosto nós comemos, mas a palavra de Deus diz que é Ele que abençoa o nosso cesto, Ele que abençoa a nossa amassadeira, Ele que repreende o devorador, é Ele que abre as comportas dos céus e derrama sobre nós uma bênção tal, que dela nos advém a maior abastança. Deus é Deus que supre necessidades e multiplica a farinha na panela e multiplica o azeite na botija. É o Deus que colocou a palavra na boca de Davi, que declarou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia! Você tem que crer na palavra de Deus e dizer: essa palavra é para mim. A gente estava uma vez numa situação tão difícil no Rio Grande do Sul. Eu estava desempregado, a gente estava morando na chácara, as coisas estavam escassas em casa, e eu lembro que uma irmã da igreja, sinceridade do coração, na simplicidade dela, ela falou para a Edilene: olha, vamos em tal lugar, que lá eles vão dar uma cesta básica para nós. E eu lembro que a Edilene falou assim: não, eu não vou. A palavra de Deus diz que o justo não vai mendigar. Eu não vou mendigar uma cesta básica, Senhor. Não é orgulho, mas eu vou crer naquilo que a tua palavra diz, Senhor. Eu não vou lá ficar no lugar mendigando, esmolando comida. Não, eu vou crer na tua palavra. Irmãos, a provisão chegou na minha casa. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e nós temos que ter atitudes de fé.
Não é uma coisa aleatória que surgiu do nada. É uma palavra de Deus. Ela se lembrou dessa palavra. O justo não mendiga o pão. Ela disse: eu não vou sair da minha casa para mendigar o pão. Senhor, tu sabes da minha necessidade. Meu marido está desempregado. Senhor, manda provisão. E Deus mandou provisão. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus, irmãos, na certeza de que Deus não está brincando, na certeza de que Deus não é um político, na certeza de que Deus não escreveu palavras ali para encher linguiça. Deus liberou palavras de vida, Deus liberou palavras de poder, Deus liberou palavras de milagres, aleluia! E essas palavras são para nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aquele homem ouviu Paulo pela primeira vez na vida dele. Ele nunca tinha visto Paulo, ele nunca tinha ouvido falar de nada do Evangelho. Mas naquele dia, ele ouviu e creu, e o milagre aconteceu na vida dele. Deus quer fazer milagre nas nossas vidas. E Deus quer apenas que a gente creia. Ele não abre mão disso. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a viver da fé. O Senhor disse na sua palavra: o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pai, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, diz a tua palavra, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Nós cremos na tua palavra, cremos que ela é a verdade. Cremos, ó Senhor amado, que o Senhor não brinca conosco, ó Pai. O Senhor não brinca com os nossos sentimentos, o Senhor não brinca com a nossa saúde, o Senhor não brinca com a nossa provisão, o Senhor não brinca com a nossa casa, o Senhor não brinca com o pão sobre a nossa mesa, o Senhor não brinca, Senhor, com a veste sobre o nosso corpo, o Senhor não brinca com o teto sobre a nossa cabeça, o Senhor não brinca, Pai. As coisas do Senhor são sérias, as coisas do Senhor são verdadeiras, a palavra de Deus é fiel, aleluia. Nos ensina a crer, Senhor, de tal maneira que nós possamos viver alcançando o sobrenatural. Aleluia. Eu quero viver milagres, ó Senhor, e eu quero ver a tua igreja vivendo milagres todos os dias, ó Pai. Aleluia. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Senhor. Porque todos os dias, ó Pai, tu tens milagres para operar em nós e através de nós. Oh Deus maravilhoso e santo, todos os dias, ó Pai, o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado de todo mal, ó Pai, de coisas que muitas vezes nós nem chegamos a saber o que aconteceu, mas o Senhor está lá agindo, trabalhando, aleluia, cuidando das nossas vidas, dando ordens aos teus anjos a nosso respeito. Meu Deus, e até mesmo enquanto estamos dormindo, a tua provisão, o teu cuidado não falta sobre as nossas vidas, aleluia. Tu és Deus, ó Pai, sobre todas as coisas, ó Pai. Oh Deus, acima dos céus e da terra Tu és Senhor. Sobre a natureza Tu és Senhor, aleluia. Sobre os reinos dos homens Tu és Senhor, aleluia. Sobre os principados, potestades, sobre o inferno Tu és Senhor, aleluia. E a Tua palavra declara, agindo Deus, quem impedirá, aleluia. Quem é que vai impedir, aleluia? Quando Deus liberou uma palavra, não há força no inferno, não há demônio, não há praga que anula a palavra de Deus, aleluia. Não há governo sobre esta terra que impede a palavra de Deus de se cumprir, não há força na natureza que se levanta contra a palavra de Deus, aleluia. Toda a criação se curva diante da tua palavra. Quando o Senhor libera uma palavra, a natureza te obedece. Quando o Senhor libera uma palavra, aleluia, os reinos dos homens se curvam diante de ti. Quando o Senhor libera uma palavra, os demônios, ó Pai, se curvam e obedecem a tua voz, aleluia. Senhor, nos leva a crer, Senhor, de tal maneira e nós possamos viver, Senhor, aleluia. Oh Deus, viver, ó Senhor, todas as Tuas promessas, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nada, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, fique fora da nossa realidade, Pai, mas que possamos viver todas as Tuas promessas nas nossas vidas. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus.